Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina mais uma vez. Essa semana nós estamos na terceira semana desse último trimestre do ano de 2022. E o título da lição dessa semana é Entendendo a Natureza Humana. E o verso para decorar está em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Sabe, esse verso, ele é claro, né? Ele é objetivo e direto. Nós nos tornamos um ser vivente. Nós não somos, nós não temos uma alma dentro de nós, nós somos um ser vivente, um ser vivo. Mas, conforme que o tema da lição, a tensão entre palavra de Deus certamente morrerá. Em Gênesis 2, 16 e 17, a falsa promessa de Satanás, é certo que vocês não morrerão, não estava restrita apenas ao Jardim do Éden, ela tem um ecoado ao longo da história. E muitas pessoas tentam harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus. E para elas, a advertência, você certamente morrerá, se refere apenas ao corpo físico, perecível, enquanto a promessa, é certo que vocês não morrerão, é uma alusão à sua alma ou espírito imortal. Queridos, vejam quanta confusão o ser humano faz quando ele não se fundamenta na palavra de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, soprou um fôlego de vida e nós nos tornamos alma vivente. Quando Deus diz certamente morrerá se nós pecássemos, nós morremos, mas Cristo nos salvou dessa morte eterna. Não a primeira morte, mas a morte eterna. E alguns tentam nos confundir, Satanás usa os seus agentes para confundir as pessoas, a fim de que entendam que o que Deus estava falando é sobre o corpo físico, e o que Satanás estava falando era sobre uma alma que sairia do corpo para viver em outras regiões do universo. Tudo isso nós vamos ver à luz da Bíblia nessa semana. Portanto, não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. O tema é intrigante, o tema é fascinante, porque nós estamos abrindo a palavra de Deus para aprender mais dele. Prepare-se, tenha uma boa semana, estude cada dia, tenha um tempo para estudar a palavra de Deus e que Deus te abençoe. A lição de domingo, ela tem como título Um Ser Vivente. E no capítulo 1 de Gênesis, do verso 24 até o 27, fala sobre a formação no sexto dia de Deus criou o ser humano. E a lição nos diz que, embora tanto os animais quanto o ser humano tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta da formação dos animais sob dois aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente e então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ele não era um ser vivente, mas passou a ser um ser vivente porque Deus soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas. O homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade. Aqui está um contraste muito grande entre todos os outros seres que Deus criou vivos. Essa vez Deus criou um ser à sua imagem e semelhança e soprou-lhes o fôlego de vida. Nós passamos a ser vivo. Nós não temos uma alma que se separa de nós quando nós morremos. Essa é uma teoria pagã que Satanás conseguiu incutir na mente das pessoas. Desde os egípcios, passou pelos gregos, a filosofia grega, então fala profundamente sobre isso, que a alma é imortal, que o ser humano, o corpo físico ele morre, mas a alma continua. Isso são teorias satânicas que nós precisamos, então, estudar a Bíblia diariamente, aprender sobre esse tema tão importante. Diz aqui na lição também, Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa e não devemos especular além do que as Escrituras de fato dizem sobre esse assunto. Porque se nós abrirmos essas especulações, certamente o diabo, de forma astuta, vai tentar nos enganar com teorias e filosofias e ciências que nos tentam mostrar que a alma existe, que nós somos imortal, a nossa alma é imortal. Não. Deus criou o ser humano, quando ele morre,
o corpo volta para o pó e a alma, e o sopro da vida, que é o que nos transforma em ser vivente, volta para Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nossos estudos sejam sempre baseados na sua palavra, que nós possamos buscar do Espírito Santo poder, sabedoria para sermos fiéis à narrativa bíblica sobre a criação. Fique com Deus. Irmãos, na lição de hoje eu quero falar num tema, um pouquinho pelo menos, né, que é inclusive uma das doutrinas da Igreja Adventista, que é a imortalidade da alma. O que você acha? A alma é imortal ou não? Quando o corpo morre, o que acontece? Você quantas vezes certamente já se perguntou isso, né? Eu quero ler para você, meu irmão, o que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e no verso 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar morrerá. E no capítulo ainda 18, no verso 20 de Ezequiel, explica ali em outras palavras que a salvação é individual, que eu não vou levar a iniquidade do pecador sobre o meu ombro, assim como também não vou ser salvo, ele não será salvo pelas minhas obras ou pelos favores de Deus, nada disso. Agora, o que eu tenho para dizer para você, a alma humana, ela não é imortal, pois quando o homem morre, a alma, por exemplo, ela some, ela deixa de existir. E você pode complementar esse pensamento olhando ali para Ezequiel 18, versículo 4. As almas são de Deus, porquanto Deus faz com elas o que bem entender, é lógico. Ele não tornará certamente a alma imortal, né? O ser humano, diz a Bíblia, é uma alma, né? Então, logo, o ser humano morre. O que acontece com o espírito? A alma some e o espírito volta para Deus, né? Se a alma, por exemplo, fosse imortal, existisse em outro reino após a morte, por exemplo, então não morreríamos realmente, não é isso? No final, né? Afinal, não é assim? Meus irmãos, o espírito volta a Deus, conforme eu falei na lição anterior, não é isso? E no livro de Eclesiastes, diz ali, é descrito ali que como o homem fica velho, como ele chega à velhice, como ele se comporta, ele vai contando, ele cria medo disso, medo daquilo, e etc, etc e tal. Você tem que ler o livro de Eclesiastes no capítulo 12, versículos de 1 a 7, onde é descrito ali essa história toda, como nós nascemos, crescemos, envelhecemos e depois partimos para a morte. E quando nós morremos, é como eu disse, né? O nosso corpo vai voltar ao pó, né? E o espírito então volta para Deus, como eu disse na lição anterior. Ou seja, morrer é deixar de existir como um ser vivo, né? Então, a síntese de tudo isso é: quando nós morremos, a alma ela não é eterna. Ela volta para Deus, conforme o Espírito Santo também, o Espírito também volta para Deus, né? Porque quando Deus fez, que nem eu disse no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7,
está descrito ali, né? Então fez o homem do pó da terra, né? Etc, etc e tal. E soprou-lhe o quê? Soprou-lhe as narinas e tornou o homem, então, alma vivente. Então depois, claro, vem toda essa descrição no livro de Eclesiastes, que como vivente agora nós percorremos em função até do pecado esses pares de anos aqui na terra e depois morremos e voltamos novamente para a terra. É bom que você busque e pesquise um pouco mais sobre a imortalidade da alma, irmãos e irmãs, que você, tenho certeza, irá gostar desse estudo. Por hora, a gente só pode dar aqui uma pincelada, né? Porque nós não temos assim um tempo hábil, né? Temos um tempo bastante reduzido, coisa de 2 minutos, para falar alguma coisa sobre determinado tema. Mas o meu desejo é que você realmente estude, fique por dentro e ensine a outras pessoas também, a outros irmãos que tenham dúvida, tá bom? Uma boa semana para você, um feliz sábado que vem agora, na presença de Deus. Olá, agora vamos falar diante do seguinte título: Os mortos não sabem nada. Talvez essa expressão cause tristeza para alguns, acalentando a ideia de que existe consciência após a morte ou que existe manifestação de pessoas que já extinguiram o seu ciclo de vida. Mas vejamos o que a Escritura fala referente a isso. Nós temos um ótimo exemplo em Eclesiastes, capítulo 9. Acompanhe comigo o verso 5 e o verso 10, que diz o seguinte: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, na dimensão da morte, com a extinção da vida, não há consciência, não há projetos, não há intenções, não há manifestação. A Escritura não faz rodeios. A palavra de Deus, ela é certeira. Ela vai direto ao ponto. Confie nisso. Tenha isso como diretriz em sua trajetória. E não se deixe enganar, pois não há consciência após a morte. Os mortos nada sabem. Agora, descansando com os antepassados. Há uma tradição, e essa tradição nós observamos inclusive em passagens das Escrituras, no sentido de que pessoas que morrem são sepultadas juntamente com os seus familiares, com os seus entes queridos, mas lembrando sempre que isso não significa uma continuidade de companheirismo pós-morte, e sim apenas um gesto de valorização daqueles que já tiveram uma jornada aqui na Terra. Acompanhe comigo o que diz as Escrituras, o que nós temos na Bíblia registrado lá em 2 Samuel 7, verso 12, diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Aqui fala da aliança de Deus com Davi. Quando encerrarem os teus dias, quando tu cumprir a tua jornada, você vai descansar. Ou seja, a morte é um equivalente a descanso. Você vai descansar, você vai ser sepultado juntamente com seus pais. Pais não no sentido hereditário direto, não no sentido genético, mas sim pais no sentido de ancestralidade. Seria sepultado juntamente com aqueles que o antecederam. Inclusive,
Nós temos esse relato lá em Gênesis, quando Abraão também é sepultado em um território que ele havia comprado justamente para esse fim. Ele havia comprado um local onde Sara já havia falecido, havia sepultada ali, e Abraão foi sepultado juntamente com ela, justamente na questão de valorização da memória daqueles que estiveram. Então, hoje, quando nós observamos em um determinado cemitério lápides onde estão concentrados, depositados corpos de pessoas da mesma família, é justamente no sentido de valorização da memória, considerando a sua jornada de vida. Vamos fazer o fechamento do nosso estudo? Estamos abordando a morte, a descontinuidade da vida, a ausência de consciência, de projetos, de intenções, de manifestação após a morte. É claro que existem conceitos e doutrinas fundamentadas justamente no oposto. Mas, se você observar dentro do padrão e da luz que a Bíblia coloca referente a esse assunto, você vai observar que qualquer manifestação são manifestações malignas, são manifestações originárias do adversário de Deus que tenta contrariar e distorcer todos os seus fundamentos, a sua palavra, aquilo que é contido como verdade. Mas o que você acha para facilitar o entendimento de considerar a morte como uma anestesia geral? Quando pessoas vão submeter a cirurgias, elas são submetidas a anestesias. E neste momento, a pessoa não se lembra de nada do que aconteceu. Ela perde a noção de tempo, às vezes, e a morte nós podemos comparar a isso, a uma anestesia geral, na qual perdemos totalmente a dimensão de tempo, a dimensão de sentidos, a dimensão de intenções, a dimensão de consciência. Ok? Se você entendeu isso, maravilha, da missão cumprida nesse estudo. Então, nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus, ajuda-me a entender a importância e a valorização que preciso dar ao tempo que recebo de Ti todos os dias. Que eu viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.